falaremos a respeito da formação de imagens nos espelhos esféricos. Denomina-se espelho esférico toda a superfície refletora com a forma de uma calota esférica. Se a superfície interna for a superfície refletora, ele será chamado de espelho côncavo. Se a superfície externa for a superfície refletora, ele será chamado de espelho convexo. Os espelhos esféricos possuem elementos sendo os principais: o centro da superfície esférica, que deu origem a esse espelho, chamado centro de curvatura, o centro geométrico da calota esférica, chamado vértice, o raio da superfície esférica e o ângulo de abertura do espelho, que nada mais é do que a medida do ângulo central correspondente à calota, e que deve ser pequeno, não sendo maior do que 10 graus. Nos espelhos esféricos, tanto côncavos quanto convexos, além do centro de curvatura e do vértice, outro ponto merece destaque: o foco principal. O foco principal de um espelho esférico está localizado no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. A distância entre o foco principal e o vértice do espelho é denominada distância focal. A distância focal tem seu módulo dado por meio da equação, onde a distância focal é igual ao raio de curvatura dividido por 2. Para a formação de imagens nos espelhos esféricos, é necessário o cruzamento de pelo menos 2 raios luminosos. Dentre os raios luminosos emitidos por um objeto que atinge um espelho esférico, alguns têm um comportamento específico. Esses são chamados de raios notáveis. O primeiro raio notável é composto pelos raios luminosos que incidem de forma paralela ao eixo principal de um espelho e são refletidos passando pelo foco se o espelho for côncavo, ou são refletidos de tal forma que seus prolongamentos passem pelo foco se o espelho for convexo. O segundo raio notável é formado pelos raios luminosos ou seus prolongamentos que incidem passando pelo foco principal e são refletidos de forma paralela ao eixo principal. O terceiro raio notável é composto pelos raios luminosos ou seus prolongamentos que incidem passando pelo centro de curvatura e são refletidos sobre si mesmos. O quarto raio notável é composto pelos raios luminosos que incidem no vértice do espelho e são refletidos de forma simétrica em relação ao eixo principal. Quando um objeto real é colocado em frente a um espelho esférico, obtemos uma imagem que, dependendo de onde o objeto for posicionado, adquire diferentes características. No geral, os espelhos esféricos podem conjugar imagens que podem ser reais ou virtuais, ampliadas, reduzidas ou do mesmo tamanho que o objeto. Os espelhos côncavos podem conjugar 5 diferentes tipos de imagens, dependendo de onde o objeto for posicionado no eixo principal desse espelho. Se o objeto for posicionado à esquerda do centro de curvatura, a imagem conjugada será real, invertida e menor que o objeto. Se esse objeto for posicionado sobre o centro de curvatura, a imagem conjugada será real, invertida e igual ao objeto. Se esse objeto for posicionado entre o centro de curvatura e o foco principal, a imagem conjugada será real, invertida e maior que o objeto. Se posicionarmos esse objeto exatamente sobre o foco desse espelho, a imagem será conjugada no infinito, uma vez que os raios luminosos somente se cruzam no infinito, e assim essa imagem será chamada de imagem imprópria. Se o objeto for posicionado entre o vértice e o foco principal, a imagem conjugada será virtual, direita e maior que o objeto. Já os espelhos convexos sempre conjugam imagens que são virtuais, direitas e menores que o objeto. No próximo vídeo falaremos a respeito do estudo analítico dos espelhos esféricos, da equação de Gauss e da equação de aumento linear transversal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.